a ordem é contra o Alexandre e você tem um prazo, que eu imagino que sejam de pelo menos 120 dias, pelo menos é o que eu tenho pleiteado, 120 dias para que se avalie quem mais vai sofrer pena de morte financeira. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O que eu posso dizer para vocês é que eu já vi o material que está baseando essas ações. E eu posso dizer para vocês que é mais ou menos, não estou dizendo que é esse aqui, tá? Mas é mais ou menos um troço desse tamanho. Então não chega a ser assim. Não estou dizendo que é esse aqui não, tá, pessoal? Então, assim, não chega a ser do tamanho do inquérito das fake news, mas são talvez milhares de páginas consubstanciadas, com cópias de decisões do Alexandre, com cópias de reportagens na imprensa, da grande imprensa, com cópias de declarações, com cópias de testemunhos, contém meu testemunho, por exemplo, dentro do Congresso americano, com cópias de declarações de autoridades, com cópias de julgamentos, com cópias, por exemplo, das respostas da Interpol, do próprio Departamento de Justiça. A gente está falando de algo absolutamente consubstanciado, não é algo tirado da orelha, não é algo feito de forma amadora. Às vezes eu acho que tem gente que acha que a impressão é que a gente bate lá na porta e fala assim: Trump, sanciona aí o Xandão, pô, na moral. Não é isso. Né? O processo é um processo burocrático. E é por isso que demora tempo. Né? Ontem, na nossa reunião de patronos, um patrono me perguntou assim: poxa, Paulo, por que sancionaram o cara do Tribunal Penal Internacional no primeiro dia do governo Trump e o Alexandre, a gente está demorando tanto tempo, vai demorar tantos meses? Eu falo, porque a organização dos israelenses, né, dos judeus, atrás de quem foi o cara do tribunal, o Karim Khan, do Tribunal Penal Internacional, a organização deles é muito superior à nossa. A quantidade de recursos que eles têm, o lobby deles é gigantesco. A gente está aqui, basicamente, eu e Eduardo, de vez em quando alguns deputados nos apoiam e tal, mas não tem muito mais gente que isso. Agora a gente começou a ter uma estrutura mais profissional, mas tudo isso é muito custoso. E os judeus aqui têm a comunidade brasileira nos Estados Unidos ainda é muito incipiente. É algo que precisa ser organizado. Agora, qual é a ideia central? Né? A ideia central é que você tenha um foco inicial no Alexandre de Moraes. Da mesma forma que a ordem executiva que o Trump sancionou contra o Karim Khan, que é esse promotor do Tribunal Penal Internacional, seria uma ordem muito parecida com o caso do Alexandre. Vários dispositivos, inclusive, devem ser aproveitados para o caso Alexandre. Para vocês terem uma noção, vejam só como começa o texto da ordem executiva que sancionou o Karim Khan e digam se há alguma semelhança com o que a gente pretende. Diz assim a ordem executiva. Coloca aí na tela para a gente, Bruno. Portanto, eu, Donald Trump, determino que qualquer esforço do Tribunal Penal Internacional para investigar, prender, deter ou processar pessoas protegidas, conforme definido na seção 8D desta ordem, constitui uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. E, por meio deste, declara uma emergência nacional para lidar com esta ameaça. Passa para a câmera 2, Bruno. Wink, wink. Antes da gente continuar, vale explicar que um dos grupos protegidos por essa seção 8D são as chamadas United States Person, ou seja, nos termos da ordem executiva, diz a ordem executiva, qualquer cidadão dos Estados Unidos
residente permanente legal, entidade organizada sob a lei dos Estados Unidos ou de qualquer jurisdição dentro dos Estados Unidos, incluindo uma filial estrangeira, subsidiária ou funcionário de tal entidade, ou qualquer pessoa legalmente presente nos Estados Unidos, a menos que os Estados Unidos forneçam consentimento formal à jurisdição do TPI sobre essa pessoa. Câmera 2, Bruno. Wink, wink. No nosso caso, seriam as pessoas. Eu, Alan dos Santos, Constantino, Ludmilla, Monark, Jason Miller, Chris Pavlovski. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Elon Musk, quem mais? Michael Schellenberger, todos os protegidos pela jurisdição americana, atrás de quem o Alexandre está indo, mas também as empresas. X, Meta, SpaceX, Microsoft, que mais? Todas elas, Google, todas elas. Se continuarem as investigações ilegais, as denúncias ilegais, etc., etc., o que aconteceria em tese? Lembrando que esta não é a ordem executiva do Alexandre, mas é um bom exemplo de como seria uma ordem executiva do Alexandre. O que diz a ordem contra o Karim Khan? Seção 1. Todos os bens e interesses em bens que estão nos Estados Unidos, que futuramente venham a estar nos Estados Unidos, ou que estão ou futuramente venham a estar na posse ou controle de qualquer pessoa dos Estados Unidos, das seguintes pessoas estão bloqueados e não podem ser transferidos, pagos, exportados, retidos ou de outra forma negociados. Aí está o nome do Karim Khan. Seção 3. As proibições na seção 1A desta ordem incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços para ou em benefício de qualquer pessoa cujos bens e interesses em bens estejam bloqueados nos termos da seção 1 desta ordem. O CB, recebimento de qualquer contribuição, financiamento de fundos, bens ou serviços de qualquer pessoa. E a ordem executiva é bem grande, eu recomendo a leitura integral, peço aqui para Surrelli, inclusive encaminha no nosso grupo de patronos para as pessoas terem conhecimento, mas basicamente ela diria o que aconteceria com o Alexandre quando ele for sancionado, que é todo o dinheiro dele em qualquer banco do mundo, qualquer lugar onde ele tem ativos ou opere nos Estados Unidos, ou seja, todos os bancos do mundo, todas as instituições financeiras do mundo, vai ser bloqueado. Assim como, claro, óbvio, todos os ativos que ele tem nos Estados Unidos. E aí é que entra a beleza. Qualquer pessoa que fizer uma contribuição para ele, um Pix solidário igual ao do Bolsonaro, entra junto. Mas não é só isso. Se você ligar agora, você vai receber a seção 5 da ordem executiva, que diz assim: dentro de 60 dias, a partir da data desta ordem, o secretário do Tesouro, em consulta com o secretário de Estado, deverá apresentar ao presidente um relatório sobre pessoas adicionais que devem ser incluídas no escopo da seção 1 dessa ordem. E é isso que a reportagem do Globo está dizendo que vai acontecer com o Brasil. A ordem é contra o Alexandre e você tem um prazo, que eu imagino que sejam de pelo menos 120 dias, pelo menos é o que eu tenho pleiteado, 120 dias para que se avalie quem mais vai sofrer pena de morte financeira. E é por isso que eu tenho dito, é a bomba de Hiroshima, se destrói Hiroshima e fala: olha, é isso que acontece com quem vai contra os Estados Unidos. Vocês querem continuar a guerra? Ok. Bum, Nagasaki. Vocês querem continuar a guerra? Esse é o caminho. E olha, eu normalmente, assim, meu instinto natural é um instinto pacifista. Eu espero que o Alexandre sofra as sanções,
isso dê espaço para as instituições brasileiras responderem e que essa rede que tem dado suporte ao Alexandre, essas pessoas que jantaram na casa dele ontem, talvez parem de atender o telefone e talvez parem de jantar na casa do Alexandre. Mas talvez não. E eu não vou ficar chateado se o Paulo Gonet, que certamente é um dos nomes que a gente mais escuta aqui, esteja nessa lista. Eu não vou ficar chateado se o Gilmar Mendes, como diz a reportagem do Globo, estiver nessa lista. Eu não vou ficar chateado se os agentes e delegados da Polícia Federal estiverem nessa lista. Eu não vou ficar chateado até se o Davi Alcolumbre estiver nessa lista. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.